Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Há um tempo atrás eu fiz aqui um vídeo mostrando 10 capas icônicas do Fantasma, elencando publicações brasileiras. O vídeo teve um bom engajamento, as pessoas comentaram, gostaram e muita gente pediu para que eu fizesse uma parte 2. Para esse segundo vídeo de capas icônicas, eu resolvi escolher 10 capas publicadas na Fantomen. Para quem não sabe, a Fantomen é uma publicação sueca dedicada ao fantasma. Para vocês terem uma ideia, ela é publicada regularmente desde 1950 e a partir de 1963 eles começaram a fazer histórias próprias do fantasma. Uma coisa importante sobre a Fantomen é que a cada ano eles zeram a numeração das suas revistas. Eu não sei se isso é algo característico do mercado editorial sueco ou se é específico das revistas Fantomen, mas o fato é que todos os anos eles publicam a partir do número 1. Então quando você vai ver assim a numeração da revista, né, você geralmente vê, por exemplo, 1/1998, ou seja, o número 1 do ano de 1998. Uma outra coisa também curiosa é que a Fantomen costuma ter números duplos, ou seja, uma edição que tem 2 números na capa. E aí é curioso porque aí também essa edição geralmente é um pouco mais volumosa. As edições tradicionais, né, elas geralmente têm umas 52 páginas. Já as edições com numeração dupla têm em torno de 100. A gente tem tido a numeração 2 e 3, 6 e 7, 10 e 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26. Então é muito interessante esse sistema numérico das edições da Fantomen. Como a Fantomen tem centenas de capas muito interessantes, eu falei assim, cara, não vai dar para eu escolher apenas 10. Então eu vou fazer o seguinte, eu escolhi 10 capas dos últimos 10 anos da Fantomen. Então eu começo ali em 2015 e venho até 2025 elencando capas que eu considero icônicas. Assim como eu fiz no vídeo anterior de capas, eu não fui muito por critérios técnicos. Eu fui por aquelas capas que me chamaram mais atenção e vou fazer os comentários a partir disso. A primeira capa que eu escolhi aqui é da número 4 de 2015. É uma capa do Hans Lindahl para a história A Plague in Venice, né? A praga seria a praga de Veneza, uma história de Jane Lundstrom, arte de Hans Lindahl também. E gente, eu acho essa capa tão interessante, né? Porque você vê, pensando na história da qual ela fala, a praga de Veneza, nós temos aí o fantasma visivelmente doente com a morte. E eu acho que essa capa me chama atenção pelo fato de que a morte é uma presença constante nas histórias do fantasma. A gente não pode esquecer que o fantasma é um personagem eminentemente mortal, que cada fantasma da dinastia, e aqui a gente vê esse fantasma é um fantasma antigo por causa das armas, cada fantasma da dinastia convive de perto com a morte. Então, a maneira como o Hans Lindahl fez, Lindahl, eu acho que é assim que pronuncia, né? A maneira como o Franz Lindahl fez essa capa com essa imagem da morte, essa coisa, né, bem iconográfica da morte com a foice e o fantasma ali perto dela, a iluminação ficou realmente muito bacana. Essa luz estourada, né, dá um ar meio fantasmagórico. Eu só confesso que eu acho meio estranho as pernas do fantasma aqui, elas são meio esquisitas, mas isso não desmerece o trabalho que a gente está vendo aqui do Hans Lindahl. A segunda capa que eu trago também é de 2015, no caso dos números 14 e 15 daquele ano, ou uma capa do Henrik Sahlstrom, né, para a história The Mysterious Cave, né, a Caverna Misteriosa. Partes 1 e 2 foram publicadas nessa revista e putz grila, gente, olha que capa, né? O
O Henrik Sahlström, ele tem um traço muito característico, inclusive teve capa dele que estava aqui na nossa primeira listagem. Essa imagem do fantasma perto dessa figura fantasmagórica, sobrenatural, me chamou muita atenção. O balanço de cores, né, é um azul mais profundo, um azul mais fechado, muito bacana mesmo. A dramaticidade mesmo dessa capa me chamou bastante atenção. A terceira capa que eu escolhi também é do Henrik Sahlström. Ele é muito bom mesmo. É uma capa para a edição número 16 de 2016. A história que estava sendo publicada aqui é O Trono Vazio. É uma história escrita pelo Klaus Heimert e ilustrada pelo Paul Ryan. O Klaus Heimert era um grande roteirista sueco das histórias do fantasma. Ele cria uma história em que o 21º fantasma está desaparecido há mais de um ano, depois que um terremoto e um tsunami arrasaram com Bangala, e Kit e Eloise voltam para Bangala para ocupar o lugar do fantasma. E eu acho bacana que essa capa aqui mostra os dois frente a frente, ambos com o traje do fantasma, e é importante salientar que nessa história aqui, Kit e Eloise estão passando por um momento em que eles estão meio brigados. E por isso eu acho que a maneira como eles fizeram a capa, né, essa capa do Henrik Sahlström, colocando os dois frente a frente num espelhamento, e o trono vazio no meio, e aí você tem essa coisa do conflito que está dado entre eles. Eles estão em conflito um com o outro. Então a capa aqui realmente é muito bacana. Ela resume bem o que você vai ter nesse arco de histórias criado pelo Klaus Heimert. Mais uma vez eu destaco aqui o balanço de cores e a iluminação, que é uma característica muito marcante da obra do Henrik Sahlström. De 2018 eu trago a capa da Fantomen número 1, a capa de Rafael Ruiz, para a história The Scavengers, outra história escrita pelo Klaus Heimert com ilustrações do próprio Rafael Ruiz. Eu gosto dessa capa porque ela te dá uma sensação meio Mad Max, né? Uma coisa meio pós-apocalíptica. A história, na verdade, se passa com pessoas, né? O que são esses Scavengers, né? São pessoas que são catadores de lixo, né? E no caso aqui são pessoas que vivem numa ilha onde é uma espécie de ilha prisão, uma coisa assim, em que eles têm uma estrutura própria. E essa imagem do fantasma, né, visivelmente ferido, muito bacana, né? Usando um cano como arma, os personagens em volta, e você vê essa ação ocorrendo só nas sombras. Eu vejo que aqui o Rafael Ruiz fez um trabalho muito legal, e é uma capa que ela não tem muita cor. É uma capa bem densa, né? Também de 2018, no caso da Fantomen número 9, nós temos outra capa de Henrik Sahlström, capa para a história The Golden Eagle, de Philip Madden, com arte de Alex Saviuk. Essa capa já nasceu icônica, até pela polêmica que ela provocou. Na época em que essa capa saiu, a gente fez um vídeo específico sobre a polêmica na época. Houve muitos comentários por verem o fantasma brandindo a bandeira do orgulho LGBTQIA+, e todas as outras letras que o pessoal coloca aí. Houve inclusive pronunciamentos no parlamento sueco por conta dessa capa, né? Um deputado, que seria o equivalente a um deputado de extrema direita, conservador, disse que a partir dali ele não andaria mais. Ele leu o fantasma a vida inteira, mas ali os seus caminhos se dividiu. Gente, a capa é maravilhosa, porque a história é sobre um grupo de supremacistas brancos com intenções neofascistas, neonazistas, que querem se apoderar de um artefato que eles acreditam que confere poder. E a capa faz alusão a uma cena específica dentro da história em que eles vão atacar justamente uma parada do orgulho LGBT.
e o fantasma os impede. E a cena é maravilhosa, né? A gente vê o fantasma, que é esse campeão da liberdade, esse campeão da igualdade, socando um supremacista, e a capa, como eu disse, ela já nasce icônica, né? A ação que está sendo mostrada aqui, a gente vê, né? A capa tem movimento, esse sujeito com essa farda que remete à indumentária nazista e o fantasma ali socando esse cara. Realmente a capa é maravilhosa e é muito bacana a história de Golden Eagle. Eu até recomendo a você, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a polêmica envolvendo essa capa, vai no vídeo que a gente fez na época, tá aqui linkado, você vai gostar. De 2019, eu trago a capa de Rafael Ruiz para a história Firepower. É uma história que é de Day Carlstrom, Magnus Carlin, o próprio Rafael Ruiz e Coral Martinez. Gente, eu adoro essa capa, eu adoro a maneira como essa capa é feita. A gente vê essa imagem do fantasma, né, mostrando que ele é esse herói poucas ideias. É o cara que ele tá lá, ele tá pulando de um helicóptero já de arma em punho, partindo para a missão. A mescla das cores, né? Porque você tem assim, na parte de baixo você tem uma cor mais brilhante, parecendo inclusive a cor de um incêndio, e acima essa cor um pouco mais escuro, degradê, que foi feito aqui. Pô, essa capa é muito legal, cara, é muito massa velho. Também de 2019 eu trago a capa da Fantomen 2223. A capa é ilustrativa da história The Fight Against Sin, parte 4, A Family Affair, outra história escrita pelo Klaus Heimert, com arte de Janus Ordon. Essa capa aqui é de Henrik Sahlström, e cara, eu botei essa capa aqui e ela de uma certa forma continua a capa que a gente já tinha mostrado aqui, só que aqui a gente já vê o seguinte, a gente vê a mudança. Na primeira capa do Trono Vazio, você tinha Kit e Heloise um contra o outro. O conflito estava sendo mostrado pelo fato deles serem representados um de frente para o outro. Aqui não. Aqui eles se resolveram. Aqui eles estão lutando lado a lado. E o Henrik Sahlström, mais uma vez, faz um trabalho primoroso, né? É como se o fantasma ele representasse ao mesmo tempo a luz e as trevas. E não é assim, a Heloise é a luz, o Kit é as trevas. Não, é o fantasma. O fantasma enquanto conceito, porque tanto o Kit quanto a Heloise estão fazendo parte tanto do lado luminoso da história, quanto eles também se dissolvem na escuridão. Então, essa junção dos dois, esse eco da primeira capa, onde os dois aparecem como fantasma, só que aqui eles já não mais em conflito. Cara, que capa maravilhosa essa! De 2022 eu trago a capa da Fantomen número 25 e 26. É outra capa de Henrik Sahlström para a história de Phantom Canoe, com texto de David Bishop, arte de Kerry Lee Pannen, e a capa destaca a protagonista dessa história, que é Julie Walker. Julie Walker aqui sendo apresentada dessa forma tão bacana. Eu acho que o Lee Falk acertou muito quando ele criou essa personagem Julie Walker, que às vezes é dita que ela é irmã do 16º Fantasma, às vezes é dito que ela é irmã do 17º, o Falk cometia uns deslizes aí, mas essa capa é realmente muito bacana. O Sahlström, como sempre, trabalhando o contraste de luz e sombra de uma forma muito bacana, muito legal mesmo. A Fantomen número 17 de 2023 trouxe a história O Visitante, que a gente já comentou aqui, você confere aqui em cima essa história, que é uma história do Tony DePaul com a arte do Jeff Weigel, uma história dominical, e eles publicaram essa história integralmente na Fantomen 17 de 2023. E a capa do Luca Herberta, cara, que capa bacana, porque trabalha a noção toda da história, a questão do legado, a questão da dinastia.
Ao mesmo tempo, esse tom de verde que ele escolheu dá um ar meio fantasmagórico para a imagem. E para quem conhece a história, sabe como esse aspecto sobrenatural é importante para o desenvolvimento de O Visitante. A Phantomen número 20 de 2024 trouxe a aventura The Killer and the Ghost Parte 1, uma história de P.D. Anderson e Alex Saviuk, e a gente tem aqui essa capa novamente do Henrik Sahlström. Aliás, o Henrik Sahlström tem feito algumas das melhores capas que eu já vi para o Fantasma. E cara, como eu gostei dessa imagem! Olha que bacana, porque você tem essa sensação, né, de o fantasma te encarando com as pistolas, e aí você tem refletido nos óculos uma outra personagem que está encarando ele também de armas em punho. E o que eu acho interessante é como nessa imagem ele trabalhou uma coisa que eu sempre falo, que o fantasma não tem identidade secreta. Kit Walker não é uma identidade secreta, não é. Porque ele age como ele age, independente de como ele está trajado. E aqui, né, ele conseguiu dar aquele mesmo aspecto, né, desse o homem como outro qualquer que caminha pelas ruas. E aqui, todo o trabalho que ele faz, o detalhamento das armas, você tem uma noção de profundidade mesmo. E o fato de você ter o reflexo da adversária nos óculos é muito bacana. E assim foram 10 capas icônicas, mas eu separei uma a mais, uma capa bônus aqui, que eu não tenho como deixar de referenciar. É uma capa da Phantomen número 4 de 2022, a capa é novamente dele, Henrik Sahlström. Isso é pura arte, porque olha que beleza isso daqui. Ela me lembra, inclusive, uma capa clássica do Homem-Aranha, mas aqui, diferente daquela capa, você tem o fantasma vitorioso, né? Você tem ele cavalgando no meio, junto com o herói, Capeto, mas você tem a lenda por trás dele, ou seja, quando o fantasma cavalga, ele não é apenas um homem, ele é essa lenda que a capa, a arte do Henrik Sahlström enfatiza. Pela grandiosidade da figura do fantasma, pelas caveiras que se ocultam, né, que se mesclam no ambiente. Realmente é uma capa que merece esse lugar de destaque que a gente está dando aqui. Olha, você consegue conferir todas as capas da Phantomen se você entrar em alguns sites especializados, como a Phantom Week ou o Comic Vine. Ali você consegue conferir todas as capas da Phantomen desde 1950 e quem sabe fazer a sua própria seleção de capas icônicas da Phantomen. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?